Galera, como a maioria de vocês devem saber, acabou de lançar o trailer de Sonic 3. Ele impressiona mais do que o ouriço que eu enfrentei no passado. Cara, eu tô do seu lado, né? E hoje eu estou aqui para fazer uma análise desse trailer. Então, bora começar? Pera aí, que dia é hoje? Bom, galera, o trailer começa com o Sonic correndo num tronco que é uma referência a Sonic Adventure 2, mas a primeira vez que eu vi, lembrou muito o Sonic 2, o jogo, que ele ficava correndo nos troncos também. Enfim, a cena corta pro Sonic, o Tails e o Knuckles passeando por Londres, que todo mundo diz que é uma corrida entre os três, mas eu acho que possa ser outra coisa, mas no decorrer do trailer eu vou falando o porquê eu acho que seja outra coisa. Na próxima cena, vemos o Sonic e o Tom dentro da antiga caverna que o Sonic morava e o Tom mostra na parede um desenho antigo de quando o Sonic era criança, que ele desenhou na parede, ele e a Garra Longa em Green Hills. Aí o Tom aproveita que ele mostrou isso e fala que o Sonic, apesar de todas as adversidades que aconteceram na vida dele, ele continuou o mesmo. E isso é uma coisa que tem muito a ver com o tema do filme e do trailer também. E daqui a pouco eu vou explicar isso também pra vocês. Agora temos outra cena do Sonic correndo na floresta, que essa sim eu acho que é a corrida do Sonic, o Tails e o Knuckles. Inclusive, se vocês perceberem, dá pra ver a silhueta do Knuckles bem ali no cantinho de baixo, se vocês olharem bem. Mas enfim, vamos continuar. Na outra cena nós temos uma prisão que faz referência a ele à prisão dos jogos. E essa é a primeira vez que aparece o Shadow no trailer, destruindo tudo que ele vê pela frente. E o coronel lá do primeiro filme fala narrando que eles vão precisar da equipe Sonic porque o Shadow é muito mais poderoso do que tudo que eles já enfrentaram antes. Inclusive o helicóptero que eles usam para ir até o Shadow parece ser alimentado com energia do caos da Esmeralda Mestre lá do segundo filme. Entre as cenas que nós temos aqui, a gente tem essa cena do Sonic procurando algo no que parece o laboratório do Gerald Robotnik com uma lanterna. Na próxima cena nós temos o Shadow e a Maria tocando um na mão do outro, só que o Shadow ele tá dentro da cápsula dele, né, a Maria tá fora. Inclusive dá um estranhamento depois que a gente tivesse a nova atriz da Maria e a antiga lá do Project Shadow, porque a gente tá acostumado com aquela e aí do nada muda, e é meio estranho, mas eu acho que com o tempo a gente se acostuma, então até agora tudo bem. E vemos que a história do Shadow vai ser igual a dos jogos, que é muito bom e não muito bom ao mesmo tempo, porque essa história é triste e provavelmente vai fazer a gente chorar ou ficar tenso no cinema. Mas enfim, gostei dessa cena. E aqui tem o que parece ser o Sonic e o Tails e o Knuckles se preparando para aquela corrida que eu falei lá no início do vídeo. Na próxima cena nós temos o Shadow olhando para um espelho quebrado que dá um ar de reflexão para essa cena, e depois temos a cena do Gerald e o Shadow um de frente pro outro com o laboratório todo quebrado. Provavelmente isso foi depois da morte da Maria. E ali no meio parece ter o corpo da Maria. Isso seria muito corajoso do filme se aparecesse, mas não sei se é isso mesmo ou é só uma confusão na nossa visão, mas enfim, bem pesado. E o coronel continua dizendo que, ao contrário do Sonic, que encontrou amigos e família, o Shadow não teve nada disso. E por isso que ele é tão sério assim, tão amargurado, diferente do Sonic. Então o Sonic, o Tails e o Knuckles vão ao encontro do Shadow de helicóptero. E se vocês verem, tem uma pessoa do lado deles nesse helicóptero, que eu acho que não é o Tom, acho que é só um copiloto para quando eles pularem do avião e já ter alguém pilotando pro helicóptero não cair. Porque tem muita gente falando que quem é esse que tá aí do lado é o Tom, mas eu acho que não é ele não. Enfim, eles pulam do avião e o Shadow aparece pela primeira vez, lembrando muito a série de Sonic X, quando o Shadow aparece pela primeira vez pro Sonic. Aí tem umas piadinhas lá, né? Aí eles começam a batalhar contra o Shadow. E galera, sinceramente, tem que falar uma coisa. Esse Shadow tá muito apelão, porque eu contei aqui os segundos e o Shadow, ele demora 10 segundos pra derrotar os três juntos, Sonic, Tails e Knuckles.
Enquanto na série e até nos jogos ele sofreria pra derrotar os três, aqui ele tá derrotando todo mundo facilmente. E galera, eu acho que essa cena vai ser bem maior do que a gente viu no trailer, porque se vocês perceberem, né, a parte que o Knuckles dá um soco no Shadow, parece que ele tá saindo. Então eu acho que eles vão ter meio que um diálogo e o Shadow vai falar, tipo, fiquem fora do meu caminho, ele vai se virar de costas e vai começar a andar. Aí o Knuckles vai aproveitar isso, vai tentar atacar ele pelas costas. Aí o Shadow vai começar toda aquela briga que aconteceu nessa parte do trailer aí. Então acho que essa cena deve ter sido cortada, na minha opinião. Eu não me arrependo não, né? Acho que tá bem na cara, na verdade. Enfim, galera, na próxima cena temos uma nave saindo do mar, que todo mundo tá falando que é a colônia espacial Ark, que eu também acho que seja. Inclusive, galera, lembra daquela cena lá no início do trailer que tá o Sonic, o Tails e o Knuckles lá em Londres, cada um fazendo um negócio que todo mundo tá dizendo que é uma corrida, e eu falei que acho que não é? Então, eu vou explicar agora porque eu acho que não é, porque se eles estivessem fazendo aquela corrida mesmo, se fosse tipo da casa deles até Londres, eu acho que eles não fariam isso que eles fizeram, tipo, o Tails voar lá de cima, o Knuckles quebrar um relógio só pra ficar planando assim, o Sonic pegar impulso pra pular assim. Pra mim não faz sentido eles numa corrida fazendo tudo isso. Então, inclusive, e pior ainda, o Sonic vir pra cima, né, sendo que era pra ele ir pra frente. Porque, como já disseram, o ponto mais rápido entre um lugar e outro é uma linha reta. Então, não faz sentido entender o que eu tô falando. Então, o que eu acho que deve ter acontecido nessa cena? Eu acho que o Tails deve ter descoberto que o Shadow teria ido para essa colônia espacial para destruir a Terra, né? E eles foram até lá para entrar nessa colônia e impedir o Shadow. Então cada um deve ter usado a sua habilidade para conseguir chegar a tempo na colônia espacial. Então o Tails deve ter usado os rabos dele para conseguir chegar na colônia, que nessa cena parece que ainda vai começar a sair da água. O Knuckles deve ter encontrado o lugar mais alto que ele poderia chegar, que no caso seria o Big Bang, e começado a planar para conseguir chegar lá também. E o Sonic deve ter usado aquela ponte de rampa para conseguir pegar o impulso e pular até a colônia. Então, nessa cena cada um deve ter usado sua habilidade para chegar lá na colônia que estava subindo. Enfim, nessa próxima cena nós temos o Shadow correndo sobre a água, que parece que ele tá fugindo daquela ilha prisão lá do início do trailer, e provavelmente depois disso ele vai aparecer lá em Tóquio, com aquela cena que ele tá se encontrando com o Knuckles, o Tails e o Sonic lá no início do trailer. Inclusive nessa cena aqui o Sonic fala que o Shadow é poderoso demais. Mas eu acho que isso todo mundo já percebeu no início desse trailer, não é mesmo? E depois nós temos o Shadow batendo em todo mundo lá da Ganta dos soldados. Inclusive, muito estiloso esse estilo de luta dele, se teleportando e batendo em todo mundo. Sempre gostei. E também aqui aparece o Tom, que ou ele tá infiltrado na GAN, ou ele foi promovido ao soldado da GAN, o que seria bem legal se acontecesse. Galera, inclusive uma coisa que eu amei é que além do primeiro teaser, que eles mudaram a música Living Lurd pra uma música mais épica, mais cinematográfica, aqui eles também fizeram isso, só que com a música da Green Hill Zone. Isso é uma coisa que eu amei. Ele é poderoso demais. Inclusive eu ia gostar muito se essa música tocasse em algum tema de ação, assim, em alguma parte do filme. Essa e Living Lurd. Aí aqui nessa cena a gente vê o Shadow abrindo um buraco negro, que é uma habilidade que a gente nunca viu ele usando. Mas eu acho que isso é uma cena cortada pra enganar a gente e achar que ele criou um buraco negro. Provavelmente quem criou o buraco negro foi essa colônia espacial com os poderes do Shadow, provavelmente. Ela absorveu os poderes e usou. Mas eu acho que não foi ele mesmo que fez. E outra coisa, se vocês olharem aqui, dá pra ver o Knuckles, o Tails e o Sonic presos. Provavelmente foi o Shadow que prendeu. Aqui também dá pra ver os três do lado de umas viaturas de polícia. E isso provavelmente deve ter sido depois que eles perderam pro Shadow. Aí o Sonic fala que eles vão precisar da ajuda do Robotnik, ele aparece assim com o robôzão dele. O Tails acho que é uma péssima ideia, mas o Sonic não tá nem aí, né? Como o bom Sonic deve ser.
Aí o Robotnik finalmente aparece pela primeira vez nesse trailer. Todo mundo zomba da cara dele, mas é muito bom ver ele de novo, e bem coidinho. Aí ele pede o espinho do Sonic, por mais que ele já tinha, então é meio estranho, talvez ele deve ter perdido no meio daquela bagunça. Aí ele coloca o visual clássico dele, né? A única diferença é que agora ele tá gordo, então ele vai precisar de um pouco mais de tecido pra deixar a roupa adequada ao corpo dele atual. Nessa cena também a gente tem o Eggman e o Sonic saindo de um anel, provavelmente para ir no antigo laboratório do Gerald para descobrir mais sobre o Shadow e o passado dele. Nessa outra cena aqui a gente tem o Shadow correndo, provavelmente para energizar aquele buraco negro lá que ele criou lá no meio da colônia. Já esse pulso de energia aqui deve ser tipo o choque entre os dois Sonics, que nem teve lá no primeiro filme do Sonic, com esse choque de energia, com a explosão. Então acho que deve ser isso. Só que com aquela explosão que os dois fizeram no final do trailer. Essa cena aqui eu tenho certeza que vai acontecer na mesma hora que o Knuckles vai dar o soco nele, ele deve se virar, aí vai começar aquela luta lá. Inclusive tá até a prova aí que eu vou mostrar aí na tela. Eu tenho certeza que na mesma hora o Knuckles vai tentar dar o soco nele e ele vai olhar pra trás nessa cena aí. Tenho certeza! Aqui tem a referência do Shadow de moto, aqui tem o time Sonic correndo. Mas eu queria dar um destaque pra essa cena aqui, que provavelmente deve ser o Tails saindo da nave do Robotnik para fazer alguma coisa que a gente ainda não sabe. Mas ele tá saindo da colônia espacial aí, a gente só não sabe por quê. Aqui a gente tem o Robotnik procurando algo no laboratório do Gerald, o Robotnik, no caso o avô dele. Aqui a gente tem uma cena do grupo do Sonic provavelmente sendo atacado pelo Robotnik nesse restaurante, que faz referência a Five Nights at Freddy's, inclusive tem até o Chaos ali no fundo. E provavelmente deve ser por isso que o Sonic sabia que o Robotnik estava vivo, porque essa cena deve ter sido no início do filme. Então deve ter sido por isso que o Sonic sabia que o Robotnik estava vivo naquela outra cena, porque ele deve ter sido atacado por ele alguns momentos antes do Shadow aparecer, provavelmente. Bom, galera, já nessa cena eu queria apontar duas coisas. Primeira, que o Sonic pergunta pro Shadow o que ele fez e ele falou que eu deveria fazer. Então, eu não consigo nem teorizar porque não dá pra saber o que ele fez. Talvez ele possa ter matado alguém, mas acho que seria muito pesado. Ele pode, sei lá, ter sequestrado alguém, não sei. Não dá pra saber, né? Eu tô pensando aqui, mas eu não consigo tirar nada disso. Só provavelmente no futuro, quando eles exibirem mais trailers, ou quando o filme lançar mesmo, a gente vai saber, porque por enquanto não dá pra ter certeza de nada. Mas é uma dúvida, né? Esse trailer teve um monte de coisa, mas também teve um montão de ponta solta que deixou a gente com bastante dúvida, né? Mas, enfim, outra coisa que eu gostaria de falar dessa cena é que o CGI tá muito bom, cara. Olha esse Shadow na chuva. Tá lindo demais. Tá muito melhor do que os outros filmes, provavelmente porque tem mais orçamento, né? Porque o primeiro filme, ele tinha um CGI bom. O segundo filme, ele deu uma decaída porque a maioria dos cenários tinha que ser CGI. Então, eram os bonecos CGI e o cenário também tinha CGI. Então, tinha mais orçamento e... Não, eles não tinham esse dinheiro todo, então provavelmente deve ser por isso que não teve um CGI tão bom quanto o primeiro. E esse terceiro tá com CGI ótimo, também deve ser porque os cenários são reais, né? Não são CGI, porque o Sonic Adventure 2 ele tem muitas inspirações no mundo real, então eles não precisam de tantos cenários de CGI. Então, eles já ter investido muito mais nos bonecos. E é uma coisa que eu amei muito, porque, nossa, tá com um CGI bom pra caramba. Que isso, se superaram. A gente também tem essa cena aqui muito irada do Shadow pegando a moto pra pegar o impulso para se chocar com o Sonic. Tá muito massa essa parte. E a última cena que nós temos é o Robotnik se encontrando com seu avô, o Gerald Robotnik. E muita gente tá fazendo teoria de que o Gerald ele tá vivo porque ele pegou o sangue do Shadow e fez tal coisa. Aí ele também tá vivo porque ele é um robô, porque ele é uma alucinação. Mas ninguém cria a teoria mais simples de todas. Talvez o Gerald, na época que eu tava fazendo o Shadow, ele fosse jovem.
Porque eles não fazem. Porque ninguém pensa nisso. Porque quando o Gerald apareceu lá numa das cenas desse trailer, quando ele apareceu, não deu pra ver o rosto dele. Então ele poderia estar jovem naquela época. Tipo, mais ou menos da idade do Robotnik, ele tá agora um pouco mais novo. Entendem? Ele poderia estar mais. Eles podem adaptar e deixar ele mais novo. Pra quando ele aparecer no futuro, ele aparecer assim, agora sim com o visual dele clássico. E inclusive eu acho que o Gerald ele pode ser uma peça-chave pra fazer com que o Shadow pare no final do filme. O Shadow pare de destruir tudo. O Gerald pode ser uma peça-chave pra impedir que o Shadow destrua tudo. Provavelmente, ou não, né? Ou ele pode se aliar ao Shadow e ajudar ele, mas não sei. Porque ele também tem ódio do povo, né? Dos seres humanos. Mas enfim, eu não sei se eles vão fazer isso, mas faria mais sentido ele ser jovem quando era mais. Quando tava fazendo o Shadow e ficar mais velho conforme o tempo aí ficar com esse visual clássico. Acho que eles vão fazer isso. Ah, inclusive um erro meu daquele vídeo de react que eu fiz é que não é outro ator, é o Jim Carrey mesmo que vai fazer esse Gerald Robotnik. Enfim, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desta análise. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de todas as referências. E tenham gostado do trailer, né? Espero que vocês sejam animados pro filme que nem eu tô. E é isso, né? Ah, e uma coisa que eu lembrei é quem puder estar ajudando, dando o like, se inscrevendo, vai ajudar demais, galera. Quem tá fazendo isso desde já, muito obrigado. Porque você não sabe a dificuldade que é para fazer a maioria desses vídeos. Então dá uma força. E com você se inscrevendo, dá até um ânimo para fazer mais vídeos. Então, quem puder se inscrever e deixar o like, valeu demais. Mas enfim, é isso. Até meus próximos vídeos. E falou!